Fala galera, eu quero conversar com você sobre a possibilidade de doação entre cônjuges no regime da comunhão universal de bens. E eu estou passando aqui porque eu acabei de olhar, o informativo 670 do STJ, tem o RESP, é 1.787.027 lá do Rio Grande do Sul, e ele vem com o seguinte destaque. Ele afirma: é nula a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens. Agora, cuidado, tá? Porque quando você olha para o destaque desse informativo, você é tentado a pensar que não pode existir doação entre cônjuges quando há o casamento na comunhão universal de bens. Mas olha só, gente, presta atenção nisso. Esse julgado aqui, por isso que eu parei para conversar com você, eles retratam uma situação de um casamento celebrado no Código de 16. E lá no Código Civil 16 tinha uma proibição, que era do artigo 145 do Código Civil, que vedava a doação entre cônjuges no regime da comunhão universal de bens. No nosso regime da comunhão universal atual, não há qualquer vedação nesse sentido. Inclusive, nós temos o artigo 544 do Código Civil, que diz que a doação para herdeiros, descendentes ou de ascendente para descendente ou para cônjuge, ela só importa em adiantamento da legítima. Vale dizer, é possível fazer a doação, agora a doação vai ter que fazer a colação que está lá no artigo 2002 do Código Civil. Então, doação entre cônjuges, qual é a consequência jurídica no ordenamento jurídico hoje? Importa em adiantamento da legítima pelo artigo 2002 até o 2004 lá do Código Civil na hora do direito das sucessões, beleza? Agora vamos conversar um pouquinho mais sobre o regime da comunhão universal de bens. Esse aqui, gente, aqui tem um probleminha, porque é uma impossibilidade jurídica de doação, porque na comunhão universal tudo é nosso, e se tudo é nosso, não tem como eu ficar doando aquilo que já é nosso, é impossibilidade jurídica. Só que tem um detalhe. O artigo 1668 do Código Civil, ele estabelece alguns bens que na comunhão universal de bens ainda serão particulares. São aquelas doações com causa de incomunicabilidade, são situações próprias que estão lá no artigo 668. Vale dizer, aqueles bens do 668, naquela situação ali, é possível a ocorrer tranquilamente a doação, até mesmo no regime da comunhão universal de bens. Então fica ligado nisso. Esse informativo 670, ele está falando de um casamento do Código Civil de 1916. O que acontece? Possibilidade de doação entre cônjuges no Código atual. Importa e adiantamento da legítima. Está lá no 544 do Código Civil, que você joga lá para o artigo 2002, porque tem que fazer a tal da colação. O que é a colação, hein? Apresentar no inventário os bens que foram doados, recebidos anteriormente pelo falecido, para fazer o quê? Para empatar, para não trazer ali uma superação da legítima, uma burlagem da legítima. Só isso. Aí, poxa, no regime da comunhão universal tudo é nosso. Como é que vai ter doação? Não pode. Não pode, mas cuidado, porque se for ali um bem particular que está no 668, é perfeitamente possível, só vai também importar em adiantamento da legítima. E aí, a gente já terminou de conversar, só para a gente fechar. Comunhão parcial, pode haver doação entre bens? Pode, tranquilo, calmo, desde que seja bens particulares. Separação convencional, total de bens, aquela lá absoluta, pode haver doação? Pode, porque lá não tem nada, lá ninguém é de ninguém. Então olha só, e no regime da separação obrigatória de bens? Aí não pode, né, gente? Porque é uma proibição legal de meiação, há uma proibição legal de compartilhamento de herança e etc. Então por isso no regime da separação obrigatória de bens também não vai poder. Então fica ligado nisso, tudo bem? Dá uma lidinha com muito cuidado quando for observar o informativo 670 do STJ. Eu preferi não colocar nem ele na chamada, porque o destaque ele é enganoso, precisa você avaliar com calma, mas olha no regime atual, o 544 do Código Civil e trabalhando com 1668 especificamente no regime da comunhão universal de bens. Valeu? Grande abraço, fica ligado nisso, hein? Valeu!